Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre os 9 desconhecidos. A tradição dos 9 desconhecidos remonta à época do imperador Ashoka, que governou a Índia a partir do ano 273 a.C. Era neto do Chandragupta, primeiro unificador da Índia. Cheio de ambição como seu antepassado, cuja tarefa quis completar, empreendeu a conquista de Kalinga, que se estendia desde a atual Calcutá até Madras. Os kalinganeses resistiram e perderam 100 mil homens na batalha. O espetáculo dessa multidão massacrada transtornou Ashoka. Ficou para todo o sempre com horror à guerra. Renunciou a prosseguir na integração dos países insubmissos, declarando que a verdadeira conquista consiste em captar a estima dos homens pela lei do dever e da piedade, pois a majestade sagrada deseja que todos os seres animados usufruam de segurança, liberdade, paz e felicidade. Convertido ao budismo e devido à sua maneira de agir, Ashoka espalhou esta religião através da Índia e do seu império que ia até a Malásia, Sri Lanka e Indonésia. Depois o budismo chegou ao Nepal, Tibete, China e Mongólia. No entanto, Ashoka respeitava todas as religiões. Aconselhava os homens a serem vegetarianos, abolir o álcool e o sacrifício de animais. H. G. Wells, no seu sumário da História Universal, escreve: entre as dezenas de milhares de nomes de monarcas que se amontoam nos pilares da história, o de Ashoka brilha quase isolado, como uma estrela. Se diz que, consciente dos horrores da guerra, o imperador Ashoka quis proibir para sempre aos homens que utilizassem a inteligência de uma forma prejudicial. Sob o seu reinado, a ciência da natureza passou a ser secreta, tanto passada como futura. As pesquisas indo da estrutura da matéria às técnicas de psicologia coletiva foram escondidas dali em diante durante 22 séculos. Ashoka fundou a mais poderosa sociedade secreta, a dos 9 desconhecidos, 9 homens, 9 livros com o conhecimento do universo. Possuir um dos livros tornaria um dos 9 seres os seres mais fortes do mundo. Todos os segredos residem nos 9 livros que Ashoka fez questão de ocultar. Entretanto, como o portador de um livro teria um profundo respeito por outro portador, sendo que jamais tentariam roubá-lo um do outro. Assim eles eram repassados de geração em geração, exceto pelo portador do livro que possuísse a chave da imortalidade. E segundo a lenda, continua a ser o mesmo desde o início da sociedade secreta. Se diz que os grandes responsáveis pelo atual destino da Índia, e sábios como Bose e Han, acreditam na existência dos 9 desconhecidos. Deles recebiam conselhos e mensagens. Com alguma imaginação é possível avaliar a importância dos segredos que poderiam guardar 9 homens se beneficiando diretamente das experiências, dos trabalhos e dos documentos acumulados durante mais de 2 séculos.
Quais os objetivos que esses homens têm em vista? Não deixar cair em mãos profanas os meios de destruição, prosseguir as investigações benéficas para a humanidade. Esses homens seriam renovados por cooptação a fim de defender os segredos técnicos de um passado longínquo. São raras manifestações exteriores dos nobres desconhecidos. Uma delas está ligada ao prodigioso destino de um dos homens mais misteriosos do Ocidente, o Papa Silvestre II, conhecido sob o nome de Gebert d'Aurillac. Nascido em Auvergne no ano 920, falecido em 1003, Gebert foi monge beneditino, professor da Universidade de Reims, arcebispo de Ravenna e papa. Teria passado algum tempo na Espanha, depois uma misteriosa viagem o levou até a Índia, onde aprendeu diversos conhecimentos que causaram assombro no seu séquito. Também possuía no seu palácio uma cabeça de bronze que respondia sim ou não às perguntas que ele lhe fazia sobre a política e a situação geral do cristianismo. Na opinião de Silvestre II, esse processo era muito simples e correspondia ao cálculo feito com dois números. Trata-se de um autômato análogo às nossas modernas máquinas binárias. Essa cabeça mágica foi destruída quando ele morreu e os conhecimentos trazidos por ele cuidadosamente escondidos. A Biblioteca do Vaticano proporcionaria sem dúvida algumas surpresas ao investigador autorizado. O número de outubro de 1954 de Computers and Automation, revista de cibernética, declara: temos de imaginar um homem de um saber extraordinário, de uma destreza e de uma habilidade mecânica fora do comum. Essa cabeça falante teria sido feita sobre determinada conjunção das estrelas, que se dá exatamente no momento em que todos os planetas estão prestes a iniciar o seu percurso. Não se tratava nem de passado, nem de presente, nem de futuro, pois aparentemente essa invenção ultrapassava de longe a importância da sua rival, o perverso espelho sobre a parede da rainha, precursor dos nossos modernos cérebros automáticos. Houve quem dissesse, evidentemente, que Gebert apenas foi capaz de construir semelhante máquina porque mantinha relações com o diabo e lhe jurar eterna fidelidade. Teriam outros europeus estar em contato com essa sociedade dos nove desconhecidos? Foi preciso esperar pelo século XIX para que reaparecesse este mistério, através dos livros do escritor francês Jacques Collot. Jacques Collot era cônsul da França em Calcutá, na época de Napoleão III. Escreveu uma obra de antecipação considerável, comparável, se não superior à de Júlio Verne. Deixou, além disso, várias obras consagradas aos grandes segredos da humanidade. Essa obra extraordinária foi roubada pela maior parte dos ocultistas, profetas e taumaturgos. Completamente esquecida na França, é célebre na Rússia. Jacques Collot é formal, a sociedade dos novos desconhecidos é uma realidade. O mais estranho é que cita a este respeito técnicas absolutamente inimagináveis em 1860, como por exemplo a libertação da energia, a esterilização por meio de radiações e a guerra psicológica.
Yersin, um dos mais próximos colaboradores de Pasteur e de Hoax, teria sido informado de segredos biológicos por ocasião da sua viagem a Madras, em 1890, e segundo as indicações que lhe teriam sido dadas, preparou o soro contra a peste e a cólera. A primeira divulgação da história dos Nobres Desconhecidos deu-se em 1927, com a publicação do livro de Talbot Mundi, que pertenceu durante 25 anos à polícia inglesa da Índia. Este livro está a meio caminho entre o romance e a investigação. Os Nobres Desconhecidos utilizariam uma linguagem sintética. Cada um deles estaria de posse de um livro constantemente renovado e contendo um relatório pormenorizado de uma ciência. O primeiro desses livros seria consagrado às técnicas da propaganda e da guerra psicológica. De todas as ciências, diz Mundi, a mais perigosa seria a do controle do pensamento dos povos, pois permitiria governar o mundo inteiro. É de notar que a semântica geral de Koryzky apenas data de 1937 e que foi necessário aguardar a experiência da última guerra mundial para que principiassem a cristalizar no Ocidente as técnicas da psicologia da linguagem, quer dizer, da propaganda. O primeiro colégio de semântica americano foi criado em 1950. Na França, apenas conhecemos a violação das multidões de Serge Chocotini, cuja influência nos meios intelectuais e políticos foi importante. O segundo livro seria consagrado à psicologia. Falaria especialmente na maneira de matar um homem ao tocar-lhe, provocando a morte pela inversão do fluxo nervoso. Se diz que o judô deriva de certos trechos dessa obra. O terceiro livro estudaria a microbiologia e especialmente os colóides de proteção. O quarto livro trataria da transmutação dos metais. Diz uma lenda que nas épocas de fome os templos e as organizações religiosas de proteção recebem de uma fonte secreta enorme quantidade de ouro muito fino. O quinto livro incluía o estudo de todos os meios de comunicação terrenos e extraterrenos. O sexto livro continha segredos da gravitação. O sétimo livro seria a mais vasta cosmogonia concebida pela nossa humanidade. O oitavo livro trataria da luz, do eletromagnetismo e do magnetismo. O nono livro seria consagrado à sociologia, indicaria as leis da evolução das sociedades e permitiria a previsão da queda. A lenda dos Nobres Desconhecidos está ligada ao mistério das águas do Ganges. Multidões de peregrinos portadores das mais pavorosas e diversas doenças ali se banham na esperança de obter boa saúde. Dizem que as águas sagradas purificam tudo. Pretenderam atribuir essa estranha propriedade do rio à formação de bacteriófagos. Mas por que motivo não se formariam eles igualmente no Brahmaputra, no Amazonas ou no Sena? A hipótese de esterilização por meio de radiações aparece na obra de Jacques Collot, 100 anos antes de se saber possível um tal fenômeno. Essas radiações, segundo Jacques Collot, seriam originárias de um templo secreto cavado sobre o leito do Ganges. Técnicas conhecidas hoje pela nossa ciência para proliferação e oxidação de micro-organismos. Afastada das agitações religiosas,
políticos e sociais, resoluta e perfeitamente simulados, os 9 desconhecidos encarnam a imagem da ciência calma, da ciência com consciência. Senhora dos destinos da humanidade, mas abstendo-se de utilizar o seu próprio poder, essa sociedade secreta é a mais bela homenagem possível à liberdade em plena elevação. Vigilantes no âmago da sua glória escondida, esses 9 homens vêm fazer-se, desfazer-se e tornar fazer-se as civilizações, menos indiferentes que tolerantes, prontos a auxiliar, mas sempre sob essa imposição de silêncio que é a base da grandeza humana. Mito ou realidade? Há aqueles que arriscam a teoria, uma das mais interessantes é essa. Os Vedas possuem diversos trechos que supostamente demonstram a interferência de um povo alienígena convivendo com os indianos há muito tempo. Eram vistos como deuses por possuir tecnologia avançadíssima. Esse povo passou para os indianos o seu conhecimento. Porém, despreparados, os humanos começaram a utilizar de modo errado, como é o caso dos Vimanas, ceifando milhares no campo de batalha com um único ataque. O povo extraterreno, cansado dessa destruição, retornou para casa. A matança continuou até o dia que Ashoka decidiu pôr um fim. Dividiu o conhecimento entre os membros da sociedade. Estes foram ocultados para sempre e utilizados apenas quando necessário. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo vídeo.